Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje. Como livrar a alma da amargura. Antes de ler o Salmo de número 109, eu vou lhe dar o contexto dessa história. Quando nós lemos textos históricos, como, por exemplo, vai aparecer o texto de 1 Samuel, por exemplo. No texto de 1 Samuel, ali conta a história. No livro de Salmos, conta como estava o coração daquele personagem da história. Quando você lê, por exemplo, 1 Samuel 10 e 11, onde conta uma cena ali, uma situação de adultério, no Salmo 51, conta como estava o coração daquele que fez o erro. É interessante isso, como que o Salmo trabalha este lado da nossa psique humana. E então, houve um tempo na vida de Davi em que ele sofreu um golpe de estado. Ele já era rei e ele foi traído. O líder da traição era um dos seus filhos, Absalão. Isso é muito bem narrado num pequeno livreto que nós temos aqui na nossa comunidade, chamado O Perfil de Três Reis. Se um dia você puder ler, um livro pequenininho, maravilhoso. E Absalão, a questão toda não foi somente o Absalão, porque Absalão sempre mostrou um caráter ruim. Ele era amargo, ele era venenoso. Você vê, por exemplo, ele ficou muito tempo fora da cidade. Quando ele volta e começa a morar por ali, haviam filas grandes para serem atendidas pelo rei, porque o rei atendia todo mundo, não é? Ele era o juiz também de todas as causas. Absalão ia para as filas, a pessoa via ali o filho do rei, se ajoelhavam diante dele, ele, não, levanta, eu sou homem como você. Abraçava a pessoa e falava assim, quem me dera, se eu fosse rei, não teria essa fila toda, atenderia todos vocês. E a Bíblia dizia assim, ele furtava-lhes o coração. E aí ele foi fazendo um motim contra o rei. O pior não foi esse. O pior foram os amigos de Davi. Tinham amigos de Davi que era chefe da guarda de Davi, conselheiro de Davi. Tinham pessoas que eram, quando eu falo amigo, eram aqueles que comiam junto com ele, que conviviam com ele, conselheiros de Davi, sacerdotes, se uniram nesse motim. E finalmente, quando Davi fica sabendo que o golpe seria dado, ele nas pressas sai com sua corte, com alguns que estavam junto com ele, e fogem, porque senão seriam mortos. E eles fogem, e aí Davi se amargurou com isso. Porque nessa fuga ele vai percebendo que, puxa, eu já tinha percebido que pessoa não era totalmente sincera mais comigo. Ele foi percebendo que algumas pessoas passavam por ele e meneavam a cabeça assim, do tipo, esse cara não era para estar aí. Ele começou a perceber, quando ele saiu, ele percebe que as pessoas não eram completamente sinceras com ele. Só que o que doía no coração é ele saber o que agora começavam a dizer, porque os recados chegavam para ele. O que começaram a dizer dele era traição, era punhalada pelas costas, eram mentiras. Davi se deixou ser atingido no coração nesse momento. E a alma dele se amargurou, se azedou. E nesse salmo ele despeja tudo isso. Ele amaldiçoa esse pessoal, ele passa a odiar essas pessoas. E ele conta isso nesse salmo. É por isso que eu digo que os salmos são essa... tem muita psicologia aqui no salmo, tem muita terapia aqui nesses salmos. E eu quero mostrar isso para vocês. Eu vou fazer a leitura, o salmo é grande, acompanhe a leitura comigo. Eu vou ler pela tradução de Almeida, revista atualizada. Eu leio o Salmo 109, vamos ver o capítulo, vamos ver o salmo inteiro. Diz assim o texto: Ó Deus do meu louvor,
não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, me hostilizam, eu porém oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Essa palavra acusador é a palavra hebraica que mais tarde é usada para Satanás. Esteja o diabo do lado dele. 7. Quando o julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração, que os seus dias sejam poucos, tome outro seu encargo, fiquem órfãos seus filhos e viúva sua esposa, andem errantes os seus filhos e mendiguem, e seja expulsos das ruínas de suas casas, de tudo que tem, lance mão ao usurário, do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Provavelmente ele esteja falando de um cara chamado Doeg, que foi um dos líderes que impetrou várias coisas contra Davi. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição? Ela o apanhe. Não quis a bênção? Aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre a maldição como uma água no seu interior, nos seus ossos como azeite, seja-lhe como a roupa que o cobre, como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor ao teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia, porque eu estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles como objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam, alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para livrar dos que lhe julgam a alma. Amém. Como eu disse, os salmos bíblicos constituem a psicologia da história humana. Quando a gente olha para os salmos, a gente vê como está a psique, a alma do homem, como é que ele se sentiu no meio daquela situação, o que foi que se infiltrou nele, o que se enraizou nas entranhas da sua interioridade. Por isso, nos salmos, você não tem narrativa, você tem psicanálise. Por isso é possível a gente avaliar a alma humana e como que ela fica diante dessas situações difíceis da vida. E esse Salmo 109 não foge a essa regra. Aqui você vê a sensação de quem se sente traído. Os sentimentos que chegam ao ponto de transformar-lhe a alma, de fazer brotar ódio no coração. Lendo o Salmo, nem parece que é Davi. Um homem dócil, pastor de ovelhas. Aqui ele está com sentimentos que são estranhos à sua alma. Amargurado, ele chega até a tentar louvar a Deus, mas não consegue. Olha o versículo 1, Salmo 109, 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales.
Nota que é muito provável que a gente esperava uma continuação diferente ali. Tipo, ó Deus do meu louvor, bendito seja o teu nome. Não, ele fala assim, ó Deus do meu louvor, não te cales, faz alguma coisa. Ele estava chocado com a situação, ele tenta uma linguagem de adoração, mas jorra da boca dele amargura, desejo de vingança. O coração está azedo, adoecido, e ele não consegue ficar calado e fingir adoração. O que fizeram com Davi? O que aconteceu para deixar esse coração tão amargurado desse jeito? A história eu já lhes contei, mas o texto aqui mostra o que aconteceu dentro dele. As coisas que foram faladas, como por exemplo, versículo 2 e 3 fala de calúnia, mentira, insulto, até violência. Na Nova Versão Internacional o texto fala palavras carregadas de ódio, circunstâncias torcidas, destruindo a sua reputação, o seu caráter. Ele se tornou uma pessoa odiada sem motivo. No versículo 4 e 5 diz assim: em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Pagaram-me o bem com o mal, amor com ódio. Esse sentimento aqui é o sentimento de alguém que se sente traído. O texto, na construção dele, dá a ideia de que, enquanto ele orava, ele orava por esses que ele acreditava que eram seus amigos. Ele orava por aquelas pessoas sem saber que aquelas mesmas pessoas o atraiçoavam. Eles estavam tramando puxar o tapete dele. Enquanto ele os amava, provavelmente assim, sabe, faz jantares, chama os caras na casa dele, comem juntos, não sabia ele que aqueles eram exatamente os traíras. Estavam armando arapuca. Versículo 25, ele chega a dizer assim: sou objeto de zombaria para os meus acusadores, logo que me veem, meneiam a cabeça. Então, ele é visto como objeto de escárnio. Ele fala, eu ali, orando por eles, convido os caras, faço jantares, quem sabe assim, dou presentes, e os caras tirando uma de trás de mim, como por trás de mim, como que dizendo, ele não vai ficar aqui muito tempo. Nós vamos tirar esse cara. Ele sofre o desprezo daqueles que antes eram seus amigos, traição pura. Não é à toa que esse Salmo 109, Pedro, apóstolo, lá no Novo Testamento, no livro de Atos, ele narra este salmo para se referir à traição de Judas, porque esse salmo lembra esse tipo de traição. Mas o que foi essa... O que essa perseguição despertou em Davi? O que ela causou nele? De cara que nós já vimos que ela o impediu de louvar a Deus. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Seria o mesmo que dizer, Deus do meu louvor, esmaga essa pessoa, destrói esse indivíduo. Você nota que na verdade o coração dele está azedo. A alma dele estava tão ofendida que ele não podia se concentrar num tempo de louvor. Presta atenção nisso, Deus não poderia ser o Deus do seu louvor, enquanto não se tornasse para ele o Deus da sua vingança. Percebeu isso? O problema maior não é o que dizem ou fazem contra nós. O problema maior é aquilo que dizem e fazem gera dentro de nós. Esse é o problema maior. A nossa alma se contamina, ela azeda tudo lá dentro, fica cheia de germes, de lavas, de amargura, de revolta. É isso que acontece. São pessoas que se deixaram ser feridas e agora aquilo se tornou uma doença. A calúnia, ela tem esse poder de banir do nosso coração a atitude de louvor e adoração. A calúnia, ela é uma coisa tão pesada, quando você ouve uma calúnia a teu respeito, ela te revolta tanto que ela rouba a cena. Só existe ela na tua mente agora, ela ocupa a tua mente e ocupa teus sentimentos.
Então, essa traição gerou em Davi uma amargura incontrolável. Ele estava tão amargurado que ele começou a amaldiçoar tanto os seus inimigos, que quando você lê o Salmo, daqui a pouco você fica com dó dos inimigos dele. Você chega a perguntar, quem que é o mocinho, quem que é o bandido aqui? Eu fiz uma lista aqui das coisas que Davi amaldiçoou, e não é completa, tá? Eu tive que abreviar para não ficar muito prolixo, mas olha aqui, eu vou narrá-las aqui para vocês. Ele chega a desejar que um Satanás humano fique do lado dessa turma, acusando e condenando eles. No versículo 7, ele quer que eles sejam julgados e condenados. No 8, fala que ele quer que eles percam o emprego e que morra cedo. Quer que a família dele seja arruinada, que a mulher fique viúva, que os filhos fiquem órfãos e que os filhos virem mendigos deserdados. Que o patrimônio deles venha se extinguir e que ninguém se compadeça desses meninos que ficaram órfãos. Inclusive que os nomes deles não sejam mais lembrados, sumam de todos os registros, que a memória deles seja apagada, que a posteridade dele seja amaldiçoada, igual foi a descendência de Caim, e que a bênção que ele recebeu se torne em maldição. Gente, Davi puxou a peixeira. Davi aqui não parece pastor de ovelha, ele parece um cangaceiro de Lampião, fala a verdade. Ele está assim. Ele está dominado por sua amargura, carrega um ódio tão feroz, um sentimento de vingança tão terrível, que ele se desfigurou. Agora, a coisa não para aí. E você sabe que aqui a gente não Davi é só uma imagem aqui para nós. Esse texto está falando da gente. O que gera isso em nós depois é um adoecimento psicológico. Você fica doente na alma, doente nas emoções, doente na sua mente e faz coisas que não se parecem com você mais. Feriu a alma dele, ele mesmo se sente um maltrapilho na alma. No versículo 22 fala que ele se sente ali acabado, um maltrapilho. No 23 ele se vê como uma sombra desprezível. Ele até usa o termo que ele se vê como um gafanhoto. Ou seja, eu sou um inseto, não valho mais nada. Nós estamos falando de um cara que era o rei. Agora ele está sentindo um inseto. Ele perdeu o peso. Olha a coisa que começa a afetar agora a vida física. Ele perdeu o apetite. Quando o texto fala que ele, de tanto jejuar, ficou tão magro e tudo mais, ali não é jejum de alguém que está fazendo uma devoção espiritual. Está falando de alguém que não quer comer. Perdeu a fome. Ele não se alimenta mais direito. Emagreceu. Perdeu peso, perdeu apetite. Aquilo tudo, gente, dominou a sua mente, os seus pensamentos, que virou obsessão, virou doença, virou psicose. Agora, isso afeta outras áreas também da nossa vida. No caso de Davi, gerou para ele aquilo que eu chamo de uma confusão teológica. Ele confundiu a vontade de Deus com as suas causas pessoais. E ele passa a ter uma ideia errada de Deus, ou seja, Deus vai fazer aquilo que Ele quer que aconteça. Na cabeça dele, Deus vai tirar a chibata e vai agredir todo mundo, Deus vai perseguir aqueles que o perseguem. No Salmo 109, versículo 21, diz: mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Olha só, age por mim, por amor do teu nome. Ele começou a confundir Deus com as suas causas pessoais, as causas de Deus com suas causas pessoais. Na cabeça dele, o que fizeram para ele, fizeram para Deus. E aqui está um problema sério, porque nessa confusão teológica que acontece na mente dele, ele começa a enxergar a misericórdia de Deus somente relacionada com ele. Mas a mesma misericórdia de Deus que socorreria Davi é a mesma misericórdia que leva a Deus não destruir os seus adversários. Vocês já se lembram que Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito?
ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Todo mundo, ouvimos. Pois bem, eu digo, eu porém vos digo, ame o seu próximo e ame o seu inimigo. E ele fala que o Pai Celestial, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele faz descer a chuva sobre maus e bons. Deus é bom para todos, diz o próprio Salmo, em outro momento. Porque nesse momento, ele queria que Deus fosse bom para Davi. Mais adiante ele entende, não, Deus é bom para todos. Todos engloba até quem fez mal para você. Porque esse é Deus. Davi estava dizendo assim, Deus, tenha misericórdia de mim e esmaga essas pessoas. Mas a misericórdia de Deus abençoa os outros também. 1 Pedro 5,10 diz que Deus é o Deus de toda graça, de toda misericórdia. Em Lamentações 3,22 fala que a misericórdia de Deus é a causa da gente não ser consumido. E 1 Timóteo 2, versículo 4 fala que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Eu já vi gente dizendo, por exemplo, fulano me fez isso, me fez aquilo. Eu orei, e ele vai ver com Deus. Mexeu comigo, mexeu com Deus. O que é isso? Corpo fechado? Banho de arruda? Isso é macumba, meu querido. Isso não é evangelho, não. Esse indivíduo se levantou contra mim, vai morrer esse indivíduo, porque Deus é fiel. Misericórdia. Estou até fazendo sinal da cruz aqui. Porque isso aí não é Deus, isso aí é o diabo. Não é Deus. A religião está cheia de gente doida. Está cheia de gente doente. Davi, ele estava completamente confuso e adoecido na alma. Por isso ele pronunciava essas coisas. Mas o Salmo mostra um momento em que Davi muda. Que momento Davi mudou? Ele mudou quando ele passou a desejar somente o socorro divino, mas não a vingança. Enquanto ele ficou pedindo assim para Deus, Deus me livra, mas acaba com eles, a alma dele não se aquietava, ele ficava em conflito. Mas quando ele passa a desejar o seu livramento, mas sem agora a sensação de vingança, o sentimento de vingança, aí a alma vai se acalmando. No versículo 26, ele fala assim, socorre, Senhor, Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia. Note aqui, peça o socorro, mas não peça a vingança. Ninguém vai conseguir encontrar paz no coração com o sentimento de vingança junto, lá dentro. Não dá. Esses dois sentimentos, paz e vingança, são incompatíveis. Eles não ocupam o mesmo lugar. Se tem vingança no coração, não dá para ter paz ali. Quer ter paz, tem que tirar a vingança, senão a paz não entra. Davi, ele mudou de atitude. E ele passou a desejar, sim, que eles aprendessem uma lição. Nada de errado com isso, afinal de contas, é importante que eles aprendam uma lição para não voltar a fazer isso com outra pessoa. Que eles saibam que foi Deus que mudou a cena, é o que Davi pede ali. Mas isso não era desejar mal. No Salmo 109, versículo 28, ele fala, amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Ou seja, que eles fiquem lá amaldiçoando, mas Deus abençoa. Deus faz com que a maldição se torne bênção. Você se sente perseguido? Jesus disse, felizes são os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos. Está lá na bem-aventuranças de Jesus. O caso, meus queridos, é que Davi começa a perceber uma coisa, que não precisava Deus esmagar os pés dos seus inimigos, porque os próprios pecados deles fariam isso com eles. O pecado enreda a gente.
Eu sei que essa palavra não é muito do nosso uso aqui. Enredar é cair na rede, ficar enroscado na rede. O pecado enrosca a vida da pessoa, e o fim do pecado é confusão, porque o pecado faz com que o mal que a pessoa proferiu volte-se contra ela mesma. É como atirar uma flecha, a flecha volta, é um bumerangue. Você atirou, volta para você. Então não precisa nem pedir para que Deus pese a mão e amaldiçoe, não precisa. Mas que Deus tenha misericórdia, porque eles pecaram e aquilo que plantaram vão colher. Uma vez que você expurgou do coração essa sensação, esse sentimento de vingança, aí o coração se aquieta. Aí a paz entra. E você nota aqui que Davi começou a ser grato a Deus depois disso. Versículo 30 e 31. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, do necessitado, do abatido, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Quando a gente tira a vingança do coração e passamos a ser gratos, brota no coração aquela certeza da libertação que o Senhor vai fazer. Agora, tudo isso que foi dito sobre Davi e registrado aqui na Bíblia Sagrada, foi para mim e para você que isso está aqui. É possível que alguns de vocês estejam enfrentando algo assim nesse momento, nesse tempo da sua vida. Mentiras que foram ditas contra você, calúnia, traição, gente que lá no teu emprego queria o teu cargo e bolou para te tirar, gente que foi recomendação tua trabalhar naquela empresa e agora aquela pessoa faz algo contra você, são os traíra, Você já teve trairagem na sua vida? Eu já tive. Sabe qual era a minha sensação da trairagem? A minha sensação é o seguinte: eu passei na rua, vi um cachorrinho abandonado, levei para casa, cuidei dele, ele cresceu e um dia não me deixa entrar na minha própria casa. É essa a sensação que dava. Então, mentira, traição, ódio no coração, aí o sangue ferve. Aí vem aquele desejo de vingança, de expor a pessoa. Mas se nós não tomarmos cuidado, a nossa alma vai se deixando ser dominada por esses sentimentos ruins e vai perdendo totalmente a capacidade de obter um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental. A gente se desregula, começa a nos encher de amargura, confunde os nossos pensamentos até o ponto de perdermos, como você viu aqui no texto, a capacidade de discernimento com relação a Deus, desejando que Deus seja vingativo e negativamente justiceiro para fazer a nossa vingança contra aquelas pessoas. Agora tem uma coisa muito ruim aí. O ruim é que isso nos deprime, porque nós não fomos feitos para sentir isso. Esses sentimentos são incompatíveis com o bom funcionamento da sua alma. É como você tentar instalar um software dentro do seu sistema operacional que é completamente incompatível com ele. O que vai acontecer? Vai travar tudo. A sua máquina humana trava. Trava a sua saúde, trava as suas emoções, tem que rebutar a máquina. O nosso corpo pode reagir adoecendo. É interessante notar lá em 1 João capítulo 3, terceira João versículo 2, perdão. Em 3 João versículo 2 diz assim: amado, acima de tudo eu desejo a sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. O que essa pessoa começa a experimentar é o inverso desse texto. Como a alma está doente, a sua vida vai ficar uma vida doente. E a miséria vai instaurar no seu coração, na sua vida, na sua mente, e se bobear até nas suas finanças, nos seus negócios,
porque você deixou instaurar um vírus ali dentro de você. Então, a depressão se instaura junto com a angústia, a alma fica ressentida e fica enferma. Reaja, meu irmão. Não deixa a alma enferma ditar as regras. Tem um momento no livro de Salmos, no outro salmo, em que ele diz assim para a alma: minha alma, se aquiete, cala-te, fica quieta, silêncio. Tem hora que ele fala: minha alma, louva o Senhor. Volte a louvar a Deus. Você vai notar que uma das palavras mais ditas nos livros dos Salmos, basta você ver os últimos que nós estudamos aqui, todas elas falam que Deus é o teu socorro, o teu refúgio. Você cantou isso hoje aqui. O que é o refúgio? É o lugar para onde você corre quando a coisa está estranha para o teu lado. E é isso que a gente tem que fazer. Meu irmão, corre para Deus, abre teu coração, rasga a tua alma para Ele e fala: Deus, tira essa vingança aqui de dentro de mim. Quero paz. Me ajuda a perdoar. Olha Jesus na cruz, que dignidade, me faltam palavras para falar de Jesus, que nobreza de Jesus ali na cruz, crucificado e dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em 2 Timóteo, capítulo 4, conta essa experiência, só que a de Paulo, no final da vida dele, preso lá em Roma, o povo se esqueceu dele. Diz aqui no versículo 16 em diante: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Olha aqui, olha a nobreza aqui, igual Jesus lá na cruz, que não põe esse preço sobre eles não, Deus, tudo bem, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Preste bem atenção nesse versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Eu quero chamar a sua atenção de um detalhe aqui do texto. A obra maligna que Paulo fala aqui não era a morte. Ele sabia que ele iria morrer. Aliás, ele já estava se despedindo. E para ele tudo bem. Ele sabia que o tempo dele, ele falou: meu tempo é chegado. Ele sabia. E ele estava em paz com isso, tanto que em outra carta, tempos antes, ele já tinha dito: eu quero morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Nessa carta ele chega ao ponto de dizer: eu já combati o bom combate, eu já terminei a carreira, acabou. Já fiz tudo o que tinha que fazer, está tudo bem. Então não era a morte, tanto que assim, Deus não o livrou da morte. Ele morreu pouco tempo depois disso aqui que ele escreveu. E ele sabia que estava morrendo, ele até fala lá no versículo 6, a minha vida já está sendo derramada como oferta de libação, as ofertas líquidas que eram feitas depois do sacrifício ali, minha vida está sendo derramada como uma oferta para Deus. Mas o que ele está falando que Deus o livraria de todo o mal, da obra maligna? Que obra maligna era essa? O que Paulo não estava querendo era morrer com o coração amargurado. É essa a obra maligna. A obra maligna é essa: colocar no coração apenas a decepção, a frustração, a amargura, a ferida, a alma, a mágoa. E Paulo narra que ele fala: olha, o Demas, que era ali discípulo dele, me abandonou. O Alexandre me causou muitos males. A igreja se esqueceu de mim. Ele ficou ali muito tempo preso, e aí o povo perdeu o contato com ele, já não sabia mais dele. Quando teve a audiência lá com ele, ninguém nem se lembrou de ir na audiência, para ser uma testemunha de que ele era um homem que não tinha feito mal a ninguém. Ele falou: fiquei só. Mas ele fala: que isso não lhe seja imputado. Deixa, pai, está tudo bem. Eu quero morrer de alma leve, de alma limpa.
Não quero levar mágoa para o túmulo. A obra maligna é deixar o diabo encher o nosso coração de amargura e de revolta. Precisamos chegar para Deus e falar: Deus, tira isso de mim. Isso não me pertence. Eu vou terminar lendo Romanos capítulo 12, um texto muito interessante, onde Paulo nos faz recomendações sobre como nós devemos nos comportar diante de situações assim. Eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. Eu quero desafiar a todos nós aqui a praticarmos esse texto. Romanos 12, do versículo 17 ao 21, diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Guarde bem esse versículo 18 que eu vou citá-lo depois. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, haja de modo contrário a isso. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Isso vai queimar na consciência do indivíduo. Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos falar juntos esse versículo 21? Falemos com força. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. O texto lá disse: façam todo o possível para ter paz com todos. Com todos, até com o inimigo. Tenha paz. O que eu faço se eu ver a pessoa no meio da rua? Dá um abraço. Dá um abraço. Eu me lembro uma vez que, sei lá por que razão me trataram daquela maneira, numa outra igreja que pastoreei, me botaram para fora. E aí um dia eu estava andando na rua, uma pessoa me viu na rua, ele me viu, ele atravessou a rua, foi para o outro lado, e eu vi, fiquei olhando. E depois o indivíduo voltou para a mesma calçada que estava. Eu falei: a gente ainda vai se cruzar por aí. Aí um dia, foi num shopping ou foi num funeral? Eu já não me lembro mais, lembro que tinha gente por perto. Eu vi a pessoa, eu fui em direção da pessoa: e aí? Como é que ele ia dizer não naquela hora, feito todo mundo? Não disse, ganhou um abraço. Tudo bem, meu coração está limpo. Hoje já não tem mais nada entre a gente, está tudo ok, está passado. Não sei como ele se resolveu diante de Deus, mas eu já estava resolvido lá atrás. No que depender de você. Ah, mas o outro não me quer. Que não depender de você. Tenha paz com todos. Esaú e Jacó passaram um problema sério entre os dois. O erro foi do Jacó. O Jacó traiu Esaú. Só que o Jacó sai, foge e vai ter algumas experiências com Deus que mudaram a vida dele. 20 anos se passaram. Lá atrás o Esaú queria matar o Jacó. Ele falou o seguinte: só não mato agora que meu pai está vivo, deixa meu pai morrer que aí eu mato esse cara, que era irmão dele. 20 anos depois, Jacó está numa saída com toda a sua família. No caminho que ele está indo, vem alguns dos pastores dele de ovelha, de rebanho, que ele já estava um homem rico, tudo mais, saindo com toda aquela multidão junto, vieram avisar: olha, o Esaú está vindo aí na tua direção. O Jacó pensa: pronto, vou morrer. Mandou presentes e tudo mais para o Esaú, mandou ofertas para o Esaú, tudo na frente. Quando ele encontra o Esaú, Esaú pergunta para ele: o que é isso que você me mandou? Não, são ofertas para o teu coração. Ele falou: eu não quero o que é teu, eu quero você. E se abraçaram, se perdoaram, estava tudo resolvido. Só que o Esaú vai morar lá em Seir e Jacó vai para o outro lado. É interessante isso. Está tudo resolvido, está tudo perdoado, mas não dá para conviver junto mais. Não existe confiança, mas está tudo resolvido.
está em paz. Segue a vida. Segue a vida. Meu irmão, que depender de você, perdoa, libera. Tem coisa que a gente não vai resolver aqui. Tem coisa que a gente fala assim, ó, no céu a gente conversa. Mas como é que você sabe que o outro vai para o céu? Não sei, a minha parte é fazer isso. Não é? A minha parte é essa, eu vou. Eu vou. Então, libera o teu coração de mágoa. Perdoa. Como disse aí o texto para perdoar. Lá em Colossenses fala, assim como Cristo te perdoa, assim também perdoai vós. Vamos botar a mão no coração e vamos orar? Querido Deus, transforma o nosso coração. Dá-nos um coração perdoador. Eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã que entrou aqui hoje e no meio dessa mensagem se viu cheio de mágoas, de rancor, de desejo de vingança. Que hoje toda essa sujeira seja tirada do seu coração, lavada pela tua palavra, e o que o seu coração saia a vingança e entre a paz, entre a presença do Senhor, a alma tranquila, a mente saudável. Que meus irmãos experimentem essa tua presença. Transforma nosso coração, Senhor. Nós te pedimos, certos de que o Senhor nos atende à oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a palavra de Deus lave nossa alma. Jesus, ele disse isso uma vez aos seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Hoje tua alma está limpa, se você se abriu para o Senhor, o perdão entrou, a limpeza veio pelas Escrituras, Ele vai encher com o Espírito dEle o teu coração, e o nosso coração vai sendo transformado à imagem do nosso Senhor Jesus. Amém? Permita-me abençoá-los para essa semana. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito seja com todos, de agora e para sempre. Amém. Sejam abençoados. Boa semana a todos. Deus abençoe.